Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a este nosso programa Sagrada Palavra. Nós estamos encerrando o ano litúrgico. Estamos no 33º domingo do tempo comum. As leituras da missa deste domingo, o penúltimo do tempo comum e do ano litúrgico, é de Malaquias, capítulo 3, versículos 19 e 20. A segunda leitura da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 12. O evangelho é de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Você quer estudar esses textos comigo? Me acompanhe. Você pode tomar aí a sua Bíblia em suas mãos e acompanhar a leitura comigo. Nós vamos aos poucos vendo os detalhes, alguns detalhes. Não será possível, claro, por questão de tempo, de ler completamente todos os textos da missa, mas creio que será importante a gente parar e refletir, rezar estes textos que tem muito a ver com a nossa vida de cristãos. Este canal tem esse objetivo, estudar o texto. Não é apenas falar ou fazer uma homilia, porque não é o lugar adequado. A homilia se faz durante a missa. A intenção aqui é oferecer um estudo, uma reflexão um pouco mais aprofundada do texto bíblico, dos textos bíblicos da Santa Missa. Nós estamos encerrando esse tempo litúrgico para iniciar um novo tempo, que é o tempo do Advento, e nessas alturas a liturgia começa a fazer com que a gente pense e reflita a respeito das coisas do fim, dos acontecimentos por ocasião da manifestação gloriosa de Jesus, quando Jesus virá novamente e agora na sua glória. Claro, o Senhor é o Emanuel, é o Deus conosco, Ele está sempre conosco. Mas Ele veio uma primeira vez na nossa carne e voltará uma segunda vez, não mais na nossa carne, mas revestido da sua glória. A primeira leitura do livro de Malaquias prepara a nossa reflexão para a leitura do Evangelho, a proclamação, a reflexão do Evangelho segundo Lucas. Diz assim o texto do profeta Malaquias: Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Eu estou aqui nas minhas mãos com o livreto da Igreja em Oração da CNBB. Claro que eu não posso ler o comentário inteiro, mas só esse pedacinho daquilo que eu escrevi, que sou eu que estou escrevendo para este ano, esses comentários dos textos bíblicos da missa, do Igreja em Oração, mas apenas esse trechinho que eu comento, o profeta Malaquias, eu vou deixar para você. Na primeira leitura, Malaquias profetiza a vitória dos justos no dia do Senhor. Deus promete que haverá um dia do Senhor, um dia da glória do Senhor, e que aqueles que forem obedientes, que se santificaram, e no nosso caso, que se converteram a Jesus, serão salvos. Os ímpios e os soberbos serão queimados como palha. Os justos, os tementes a Deus, serão salvos pelo sol da justiça que nascerá. Os cristãos podem aplicar duplamente essa profecia à pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, nele se concretizou a esperança da vinda do Messias. Jesus é o sol da justiça, que nos diz lá o profeta Malaquias, que brilhou no mundo, que nasceu no mundo. Não promete que a primeira leitura, naquele dia, nascerá
o sol da justiça. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Esse sol da justiça, para nós cristãos, claro, é o próprio Jesus. No mistério da sua encarnação, que veio até nós, brilhou no mundo o sol da justiça, trazendo a salvação para quem o recebeu e o recebe. Esse sol da justiça brilhará mais fortemente ainda por ocasião da vinda gloriosa de Jesus na parousia, na sua segunda vinda. Em segundo lugar, tem-se a prefiguração da segunda vinda de Jesus. O Messias, no glorioso dia do Senhor, virá. Veja bem que importância. Nascerá o dia da justiça. Brilhará o dia da justiça. E os tementes a Deus serão salvos. E os ímpios, aqueles que viveram a maldade, a corrupção, espalharam o mal por toda parte, serão como palha. Quer dizer, que o vento leva, ou serão queimados. É claro que nós não vamos tomar isso também ao pé da letra, que Deus sairá castigando aí as pessoas, porque Deus não é o Deus do castigo nem da vingança. Deus é o Deus do amor e da misericórdia, mas Deus é justo e é bom que a gente tenha atenção quanto a isso. Com relação ao Evangelho, vamos aos poucos também meditando o que Jesus nos diz a respeito da sua vinda gloriosa. Nós nos encontramos no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, os versículos 5 até o versículo 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que tudo não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Olha, o discurso escatológico ou o discurso a respeito do fim no Evangelho de Lucas é um pouco menor do que aquele do Evangelho de Mateus, que ocupa o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, e um pouco mais enxuto também do que aquele do Evangelho de Marcos, encontrado, salvo engano, no capítulo 13 e 14 do Evangelho de São Marcos. O discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas é apenas no capítulo 21. Aqui, Jesus diz àquelas pessoas que estão admiradas pela beleza do templo, pelas pedras que enfeitavam, aquelas belas pedras que enfeitavam o templo, Jesus diz: vocês estão admirados com essas coisas? Virão dias em que tudo ficará pedra sobre pedra, será tudo destruído. Aqui, é claro que Lucas coloca na boca de Jesus, entre aspas, nos lábios de Jesus, uma alusão à destruição do templo no ano 70. Jesus pregou por volta do ano 30. Então, 40 anos depois, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. E aproveitando esta oportunidade, Jesus faz também um ensinamento sobre a sua vinda gloriosa. Veja, mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? Quando tudo vai ser destruído? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? E aí sim, Jesus, e Lucas no caso, já sabendo da destruição do templo, que tudo foi arrasado, diz que aquilo não é o final, que haverá muitos outros acontecimentos até a volta gloriosa de Jesus. Havia por essa ocasião, quando o evangelista Lucas escreve, na década de 80, já uns 10, 20 anos depois da destruição do templo, ou a maioria dos textos do Novo Testamento foram escritos, ou foi escrita, as pessoas pensavam que a volta de Jesus seria imediata. Veja as cartas de Paulo. Muitos esperavam para já a volta de Jesus, o que não aconteceu, porque ninguém sabe o tempo
nem a hora, nem o dia, nem quando, nem como será. A promessa é que Jesus voltará, mas quando? Nós não sabemos. Ora, já se passaram 2000 anos desde a primeira vinda de Jesus. Então, a nossa tarefa não é ficar especulando quando e como, mas viver conforme Jesus ensina. E veja o ensinamento. Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Tanto no tempo de Jesus, quanto no tempo do evangelista Lucas e dos primeiros cristãos, e até no nosso tempo, ainda aparece muita gente por aí com enganações, dizendo: chegou o tempo, é agora. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente, não sigais esses falsos profetas, esses mentirosos. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Quantas guerras aconteceram nesses 2000 anos? Quantas guerras nós estamos vendo acontecer aí? E quanta guerra, quanta violência, quanta morte. Mas Jesus alerta: essas coisas acontecerão primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo. Olha aí, acontece isso muito, sempre. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Olha, quantas pessoas famintas aí no mundo, pestes. Acabamos de sair de uma pandemia, que parece que ainda não acabou de todo. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Jesus alerta: antes do fim, então, acontecendo guerras, fomes, pestes, acontecerão coisas também com os cristãos. Eles serão presos e perseguidos. Serão entregues às sinagogas, aos tribunais, serão colocados na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Não é à toa que o cristão é perseguido, é por causa do nome, do único nome, o nome de Jesus. É aí que está o segredo da vida cristã. O cristão é perseguido não porque ele é simplesmente bom, mas ele é perseguido porque ele não abre mão da sua fé em Jesus, de viver conforme Jesus ensinou, de assimilar a sua existência, o seu comportamento, a sua palavra, a sua atitude, conforme Jesus. Por isso ele é perseguido, por causa do nome de Jesus. E esse sofrimento não é um sofrimento masoquista, por gostar de sofrer. Tem uma causa, e a causa é o nome de Jesus, é a pessoa de Jesus, é o evangelho de Jesus. Olha bem o conselho de Jesus: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Quando perseguidos, quando injuriados, é a ocasião propícia para ser testemunha de Jesus, para dar testemunho de Jesus. No sofrimento pessoal, no sofrimento da comunidade, no sofrimento da alma, no sofrimento do corpo, quando a gente adoece. Aí está o momento, a ocasião oportuna para que a gente dê testemunho de Jesus, da nossa fé. Veja bem a frase: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então, enquanto Jesus não vem, nós devemos dar testemunho de Jesus. Esse é o comportamento. Dar testemunho do nome de Jesus, apesar da perseguição. Viver em nome de Jesus. Viver a fé em Jesus. Testemunhar a fé em Jesus. Essa deve ser a nossa preocupação. Não ficar preocupado com eventos catastróficos, com coisas mirabolantes, como muitos pregam por aí.
por aí com coisas fantásticas, mas nos preocupar com o amor ao próximo. A gente fica, às vezes as pessoas vão longe para ver milagres e esquece do maior milagre que está perto da gente, o nosso irmão. O irmão é um milagre. O amor ao irmão faz milagre, porque o amor ao irmão nos ajuda a nós mesmos e ajuda o irmão. Quando nós alimentamos um faminto, quando atendemos um doente, quando damos as mãos apesar das nossas diferenças e não nos agredimos, isso é sinal de fraternidade, isso é um grande milagre da fé, porque só quem tem fé em Jesus tem amor no coração. A fé abre as portas para o amor, certamente. E Jesus continua ensinando: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Não precisa planejar. O próprio Jesus dá palavras acertadas a quem crer nele, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que ilumina, o Espírito Santo de Jesus, que vem de Jesus, que ilumina nossa mente e nosso coração com palavras tão acertadas que nenhum inimigo, que nenhum perseguidor, que nenhuma circunstância que pode ser maléfica para nós poderá nos vencer, poderá resistir ou nos rebater. Olha bem, vos darei palavras tão acertadas. Guarda isso aí no seu coração. O Senhor nos dá palavras acertadas, corretas, em todos os momentos da vida, especialmente nos momentos mais difíceis. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Não é o meu caso, que eu perdi bastante fio de cabelo da cabeça. Mas vamos entender o que isso significa. É sinal de que Deus nos mantém, nos sustenta, a ponto de garantir até o fio de cabelo na cabeça. Quer dizer que Deus olha muito pra gente. Sabe até, outra passagem diz que Deus sabe até a quantidade de fio de cabelo que a gente tem na cabeça. Sinal de que Deus olha muito pra mim. E olha muito por você também. Mas aqui não interessa isso. O que interessa é que Deus nos garante. Que Deus é o nosso sustento. E por fim e mais importante, o último versículo do Evangelho de hoje, o versículo 19, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. E não é qualquer vida, é a vida eterna. É a vida neste mundo e a vida eterna. É permanecendo firmes, fiéis a Jesus, ao seu Evangelho, ao seu nome, à sua palavra, que ireis ganhar a vida. Perseverança, firmeza, não se deixar abater nunca, como aqueles primeiros que foram mortos, literalmente mortos, nas arenas espalhadas pelo Império Romano foram mortos, foram martirizados, mas não renegaram, não negaram a sua fé, não negaram o nome de Jesus. Nós também somos convidados então a essa perseverança na nossa fé, na vivência da fé em Jesus. A fé clara e limpa que Jesus ensinou, especialmente o maior mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. Este é o meu mandamento. Perseverai no amor fraterno, perseverai na solidariedade, permanecendo firmes, perseverando, que ireis ganhar a vida. Eu quero ganhar a vida. Você quer ganhar a vida? Jesus nos dará. Como sol de justiça, que brilha sobre os justos. Então, vamos viver como justos. O justo na Bíblia é aquele que faz a vontade de Deus. E aqui, nesse contexto, fazer a vontade de Deus, claro, é ser fiel a Jesus. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Fidelidade naquilo que é pouquinho, pequenininho
e nas grandes coisas. Se a gente não consegue ser fiel em algo pequenininho, nós não conseguiremos ser fiéis naquilo que é maior. Fidelidade. Por exemplo, um troco lá, quando você compra uma coisa e vem a mais, 5 centavos você faz questão de ir lá devolver. Isso é fidelidade, não é seu. Devolver. Não adulterar balanças, como diz, como condena lá o profeta do Antigo Testamento. Quer dizer, não ser injusto, corrupto, corrupção de forma nenhuma. Às vezes nós corrompemos e nos deixamos corromper por coisinhas. Isso é falta de fidelidade, falta de honestidade, é falta de fidelidade ao Evangelho de Jesus. Honestidade, honestidade, fraternidade, solidariedade, perseverança na fé. E o Senhor virá e nos salvará, sem medo, sem terror, porque o Senhor é o sol da justiça, o Senhor é o amor, o Senhor quer a nossa salvação. Quer que sejamos dele e dele para sempre. No próximo domingo nós celebraremos a festa de Cristo Rei, a solenidade de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E no domingo seguinte iniciaremos um novo tempo, um novo ano litúrgico, o tempo do Advento, já nos preparando para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a você a sua inscrição aqui neste nosso canal, para participar comigo dessas reflexões, dos textos da Bíblia. Se for possível, compartilhe esse vídeo também com seus amigos, com seus irmãos, com alguém da sua comunidade. Peça às pessoas ou convide as pessoas também, se você gosta deste canal, convide outras pessoas também para conhecer este nosso canal. Será muito importante, não só para mim, mas, claro, para a pregação, para a promoção, para a evangelização, para que o nome de Jesus seja sempre cada vez mais conhecido. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.